Após o que parece uma eternidade de passos pesados, o vento parece ganhar força. A neve ao redor parece se animar, tomando formas diminutas e hostis. Para aqueles que não tiveram a mesma sorte, bem-vindos à primeira campanha do canal, onde eu narro e você joga. Estamos em ritmo natalino de final de ano, e nada melhor do que um RPG com essa temática, né? E falando em ritmo, percebam que eu não coloquei música de fantasia ou de Natal aqui. Eu queria muito, mas eu faço dessa forma porque faremos várias pausas no decorrer do vídeo, para que vocês possam jogar dados, rodar o combate. Então a música ficaria muito cortada e vocês ficariam sem música de fundo aí em momentos cruciais do nosso game, entende? Então eu deixo a trilha sonora com vocês. Então escolham uma música e voltem pro vídeo quando tiverem ela rodando. Então essa é a nossa tela de seleção de cenário, ou seleção de campanha. E acho que logo vocês estarão se acostumando com as nossas telas e o nosso sistema de como fazer as coisas por aqui. Fizemos tudo para ser bem intuitivo. E se eventualmente surgir alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários ou me contatem pelas redes sociais. O cenário de hoje é Natal Embrulhado. Um presente para o terror. E como descrição do cenário, temos o seguinte. Após uma série de ataques de duendes travessos, o vilarejo de Ogmar pede pelo auxílio de todo e qualquer grupo de aventureiros capazes na região para lidar com a situação. Será que vocês conseguem lidar com esse desafio que parece guardar mais segredos do que o povo de Ogmar revela? A dificuldade do cenário é 2 estrelas, em uma margem de 1 a 5, quanto mais estrelas mais difícil, e a duração é de 2 horas e meia a 3 horas e meia, contando com os combates e tudo. Se vocês forem novatos, talvez demore um pouco mais, tá? Até que entendem como o D&D funciona, como suas fichas funcionam, né? Então é normal que os grupos iniciantes seja um pouquinho mais demorado do que o indicado aqui. Outro alerta para vocês aqui. Se tiverem alguma dúvida quanto ao sistema de como o D&D funciona, eu recomendo também jogar no Google a dúvida. Certamente alguém já teve a mesma dúvida que você, então é fácil de encontrar a resposta para isso. Agora, se a dúvida é sobre como fazemos as coisas aqui e de como as coisas andam ou deveriam andar, comentem ou me procurem nas redes. Último aviso, eu já vou logo de cara delegar uma função para vocês. Eu quero que vocês pausem o vídeo e escolham aí entre vocês o jogador mais experiente ou que mais entende de D&D, porque eu preciso de um contramestre para me auxiliar em algumas coisinhas. Este contramestre vai servir como um mestre auxiliar e em algumas vezes durante a campanha eu vou pedir para ele decidir algumas coisas por mim, beleza? Então escolham um contramestre. Escolhido aquele que irá me auxiliar, vamos continuar. Aqui na seleção de personagem, no lugar desses personagens que eu coloquei para inspirar vocês, imaginem os próprios personagens de vocês. Imaginem toda a composição de seu grupo aqui. Depois vocês têm um anão guerreiro aí no grupo de vocês. Então imagina ele aqui, ou um humano feiticeiro, ou um tiefling ladino. Essa seleção de personagens representa então os seus personagens, protagonistas de nossas histórias aqui. Lembre-se de que para essa campanha temos um vídeo de preparação anterior a este, que traz as orientações para a criação dos personagens. Afinal, RPG envolve um pouco de preparação também, e algumas informações são essenciais antes de começarmos o jogo. Então, se ainda não assistiram o vídeo de preparação, recomendo dar uma olhada lá primeiro, tá? E se já viram, ótimo. Sigam aqui comigo para o próximo passo, que é itens iniciais. No vídeo de preparação para essa campanha, eu falei para vocês montarem o personagem só com os itens bases do jogo mesmo, né? Aquele que o sistema e classe, a sua origem, te dão. E aqui eu apresento mais 2 itens que vocês terão nessa campanha. Poção de cura menor vencida. É uma poção que cura 2 de 4 mais 2 pontos de vida. Como uma poção menor mesmo. Mas se vocês tirarem números iguais nesses 2 de 4, você ignora um de seus valores. Então é uma poção que pode ser que cure um pouquinho menos por estar vencido.
E vocês também recebem 2 de 4 Blueberries. Cada Blueberry dessas vocês podem gastar uma ação bônus e curar 1 ponto de vida. Então alguém aí joga 2 de 4, ou 2 jogadores jogam 1 de 4 cada, para ver quantas Blueberries vocês terão em jogo. Estes são os itens iniciais. Se distribuam entre si agora quem vai ficar com o quê, com quantas Blueberries cada um vai ficar, e já voltamos. Piscando aí embaixo da nossa tela, ainda nessa parte de itens iniciais, lemos que cada jogador começa com 2 pontos de sorte. Essa é a única grande mudança do sistema do D&D 2024 que vamos adotar aqui. Nós não vamos trabalhar com inspiração, mas sim com o sistema de sorte do projeto Black Flag, que hoje em dia é chamado Tales of Valiant. Aqui na tela estão as especificações desse sistema, super simples. Você basicamente pode gastar 1 ponto de sorte para adicionar mais 1 em qualquer jogada do D20. Nos arquivos da campanha, vocês também podem encontrar a descrição desse sisteminha de sorte. Vamos então para a introdução da nossa campanha. Eu vou ler agora um texto com vocês. É um texto curtinho, tá, gente? Para nós nos ambientarmos no cenário de jogo. Vocês são um grupo de aventureiros recém-formados, ainda acostumando-se ao peso das armas e ao chamado do dever. Vocês decidiram deixar a segurança da cidade e partir rumo a uma vila distante, uma pequena comunidade que, na véspera de sua celebração mais importante, enfrenta problemas misteriosos. Relatos de furtos recorrentes, pequenos roubos que vão desde enfeites festivos a presentes cuidadosamente embrulhados, têm preocupado os moradores, que receiam perder o espírito de suas festividades. Embora este não seja um chamado de aparente grande perigo, ele representa uma oportunidade para provarem suas habilidades e talvez até mesmo ganharem alguma fama local. Vocês reúnem seus equipamentos e partem imediatamente para o auxílio dessa comunidade. Dando início então à campanha, eu vou começar o que seria a preparação para o nosso primeiro desafio. Vocês podem considerar isso como uma cutscene de um jogo, tá? Quando o jogo entra em um vídeo e você não consegue jogar ainda. Vamos lá então. O vento parece ganhar força, chicoteando o rosto de vocês, enquanto os dias de viagem passam em um ritmo lento e doloroso. O frio penetra nas roupas e nos ossos, transformando a estrada em um teste inesperado de resistência. Cada noite ao relento é mais difícil que a anterior, e, ao avançarem, a sensação é de que o próprio inverno conspira para impedir que vocês alcancem seu destino. À medida que vocês avançam, a neve dança ao redor de vocês como almas perdidas, envoltas em um véu gelado que rouba calor e esperança. O ar é tão frio, mas tão frio, que corta a pele. Os cristais de gelo são tão densos que obscurecem o olhar. Aqui, nas entranhas da tempestade, a luz parece se encolher. Esta não é uma nevasca comum. Uma maldade quase visível parece permear o ambiente. E a cada momento o frio rasteja mais fundo, como se o próprio coração do inverno tivesse decidido pôr fim aos tolos que ousaram caminhar por suas terras. Pessoal, vamos lá. O que podemos tirar de informações dessa introdução? Que vocês estão em uma região de um frio muito intenso e que esse frio não parece normal. E adivinhem qual será o primeiro desafio de hoje? Sim, um desafio contra o frio. Eu vou apresentar para vocês agora o primeiro desafio, mas não se preocupem se estiverem se sentindo perdidos, tá? Isso já é esperado. Se fosse uma mesa normal, estaria acontecendo a mesma coisa. O mestre explicando que o primeiro grande desafio da noite é um teste de resiliência contra o frio. A diferença é que vocês, jogadores, não conseguem me interromper para tirar eventuais dúvidas. Então eu preciso que vocês prestem bastante atenção em mim, tá? Então eu vou pedir agora que façam uma salvaguarda de Constituição com a classe de dificuldade 12. E para os novatos, o que seria isso? Jogar um dado de 20 lados, o D20, e somar o valor de salvaguarda que você possui em Constituição. O valor final dessa soma tem que ser 12 ou mais para vocês terem sucesso. Entendido? Vocês têm 2 pontos de sorte, lembrem que pode usá-los também. Mas calma, não joguem os dados ainda. Quem por um acaso tiver resistência ao frio, ou que na história do personagem ou origem vocês tenham montado ele como vindo de uma região gelada, como vindo de algum polo, picos altos com neve, tundra ou outras regiões geladas, você tem vantagem nesse teste, tá? Vantagem é jogar 2 dados, 2 D20,
e pegar o melhor resultado, o valor mais alto dos dois dados. Mas aí vocês podem me perguntar, tá, mas e se tivermos cobertores ou agasalhos? Então, nos kits iniciais o sistema não oferece cobertores, mas se porventura algum de vocês tiver um cobertor ou roupas extras para usar, se você realmente tiver isso na sua ficha e fizer sentido, eu deixo você que tiver esse cobertor ou essas roupas extras somar mais um em seu teste. Se estiver na dúvida se vale o bônus ou não, se essa sua roupa secundária aí que você tem na mochila vale esse bônus, entrem em um consenso entre vocês aí mesmo. Faz sentido você receber um bônus por causa dessa proteção extra? Em um frio tão intenso assim, esse pedaço de roupa vai fazer diferença? Deixo então nas mãos do bom senso de vocês esse possível bônus extra, e quem possui a palavra final sobre isso é o meu contramestre, aquele escolhido para me auxiliar. Então pausem o vídeo e façam o teste. O resultado do desafio 1 é esse. Quem tirou 11 para baixo, falha no teste e recebe 1d4 de dano de frio. Quem tirou 12 para cima, recebe apenas metade de 1d4 de dano. Então cada personagem joga 1d4 e marca a quantidade de dano recebido. Esse pequeno dano sofrido a princípio não é o suficiente para acabar com seus personagens. Não vai zerar os pontos de vida de ninguém. Então não precisamos falar sobre a morte de personagens e a possível substituição deles ainda. E aí, alguém já tomou muito dano? Tem alguém muito afetado pelo frio já? Lembrem-se que esse é o primeiro desafio. Se tiver alguém muito machucado, lembre-se que vocês possuem poção de cura, mesmo que vencida, e as blueberries. Ou se existir algum curandeiro no grupo, talvez cogitem usar seus recursos, pois eu tenho um pressentimento que essa noite está só começando. E eu também quero aproveitar essa pausa que a gente vai fazer agora para instigar vocês a narrarem alguma dificuldade que tiveram nessa estrada, a criar alguma dificuldade em específico. O cantil de alguém furou, alguém tropeçou em algum galho e rolou morro abaixo, e daí, por conta disso, tomou todo esse dano de frio na viagem. Qualquer coisa, inventem. Nosso intuito aqui, agora, é gerar interação entre vocês. Que vocês agora falem uns para os outros o que está acontecendo e o que os personagens estão sentindo. Vocês também podem interagir entre si dentro dessas dificuldades. Talvez alguém que caiu foi auxiliado por algum outro personagem, aí rolou algum tipo de conversa ou coisa parecida. Vamos lá, continuem com o vídeo depois que cada personagem apresentou pelo menos um desafio comum em específico nessa região gélida e depois se decidirem se vale a pena ou não curar alguém. Após o que parece uma eternidade de passos pesados e respirações rasas, o vento começa a perder sua força. Suas roupas estão molhadas e congeladas, e os dedos dos pés e das mãos já não sentem o toque do tecido. A dor nas juntas e o cansaço parecem pesar ainda mais, mas a cada nova lufada de ar gélido, seus olhos, antes semicerrados, enxergam algo além da penumbra branca. Pequenas luzes amareladas, tremeluzindo como estrelas, cortam a escuridão, e o cheiro amadeirado de lareiras acesas finalmente invade seus sentidos. Com passos vacilantes, vocês adentram o vilarejo. O frio ainda está lá, latente em seus ossos, mas a visão das casas e o murmúrio de vozes acalmam o peito. De alguma forma, vocês venceram a ira do inverno, ainda que suas peles carreguem o vermelho das queimaduras e seus corpos pesem com a exaustão. À medida que se aproximam das primeiras construções, algo peculiar capta sua atenção. Um som agudo, como o riso distorcido de pequenas criaturas. De repente, um estrondo quebra o silêncio gélido, e vocês observam uma criatura pequena e encapuzada, um duende, com seu gorro vermelho e olhar travesso, arremessando bolas de neve como projéteis em direção às janelas e portas do vilarejo. A neve ao redor parece se animar, tomando formas diminutas e hostis. Mais dessas criaturas surgem das sombras, rindo e correndo de forma caótica, carregando sacos pesados de presentes roubados e desafiando qualquer um que ouse impedi-los. Com pequenas adagas brilhantes, alguns duendes tentam forçar a entrada nas casas, enquanto outros atiram bolas de gelo nas portas trancadas. Os moradores, apavorados, se trancam em suas casas, e vocês se veem no meio de um ataque que parece ter saído de um pesadelo natalino. Os duendes notam a presença de vocês e hesitam por um momento, os olhos faiscando de curiosidade e desafio.
Com um gesto, o duende de gorro vermelho, talvez o líder, grita em uma voz rouca: "Grande roubo, grande recompensa. Peguem eles", apontando diretamente para vocês. E em um instante, as criaturas avançam, brandindo suas pequenas armas e lançando feitiços de bola de neve. Vocês apertam o punho em suas armas, prontos para enfrentar esta horda de travessos e cruéis duendes natalinos. Nosso segundo desafio hoje é um combate, com direito a tabuleiro e tudo mais. Esse mapa se encontra no driver de arquivos da campanha, que está aqui na descrição. E nele também vocês encontram o guia de campanha. Então faremos uma pausa para vocês ajeitarem esse tabuleiro em algum aplicativo, como Roll20 ou Tableplop, e para vocês pegarem os tokens dos inimigos. Se não tiverem baixado ainda, usem essa pausa também para baixar esses arquivos e preparar esse tabuleiro. Com os arquivos em mãos, vamos ao que interessa. Gente, isso aqui é um RPG de mesa normal. E o que vai variar um pouquinho é a forma que vamos jogar. Eu expliquei nos 2 vídeos de introdução desse canal como as coisas funcionarão por aqui. Então acredito que já estejam cientes, mas vou reforçar. Os monstros têm suas próprias fichas que vocês podem ver, exceto ler os acessos, e não serei eu que estarei movendo os monstros e jogando os dados. Serão vocês que lerão as condutas de ação e eventos especiais, e o próprio sistema, a própria ficha que eu criei aqui para vocês desses monstros, que é quem vai decidir suas ações, alvos e o que acontece em batalha. Aqui na tela vocês encontram a quantidade de inimigos de acordo com a quantidade de personagens que vocês têm no grupo. Tanto a ficha do Barba Pai quanto dos duendes podem ser encontradas no guia de campanha. Essas fichas vocês vão controlar. E reforço, não leiam os acessos dos eventos especiais, apenas quando eles forem ativados. Pessoal, nós temos 2 tipos de inimigos para esse combate. Os duendes comuns, os lacaios, e o Barba Pai, que parece ser algum tipo de líder deles. Eu vou pedir para vocês rolarem a iniciativa do Barba Pai, um D20 mais 3, e uma iniciativa separada para cada duende, um D20 mais 2. Então, jogada a iniciativa deles, agora peço que vocês joguem a iniciativa de vocês. Cada personagem deve jogar a sua própria iniciativa, um D20 mais o seu modificador de destreza. Anotem essas iniciativas em uma lista de maior valor para o menor, para quando o combate iniciar, vocês começarem a jogar do topo da lista para baixo. Agora sobre o mapa, pessoal, vocês não precisam ler os detalhes do mapa no guia de campanha. Vocês podem jogar simplesmente considerando que os espaços livres você pode passar, você pode andar, e os espaços ocupados não, super simples. Mas o que eu criei aqui para vocês no guia de campanha são interações com o mapa. São coisas que jogadores em uma mesa normal poderiam perguntar, e o mestre estando ali presente poderia responder. Então, gente, super simples. Não querem usar? Não precisa, podem jogar um combate mais simples e direto. Querem usar? Ótimo, tem bastante interação legal e que pode ser muito bem aproveitado por vocês. Eu vou passar por cada uma dessas interações no Ultra Speed, vamos lá. Marcador 1, poço congelado. Tu pode arremessar um duende para baixo, exceto o Barba Pai, exige teste de força. Marcador 2, bonecos de neve. Pode ser derrubado em outra criatura, que pode deixá-la caída e até causar um leve dano. Marcador 3, barracas. São espaços em que você pode usar furtividade para se esconder. Olá, Ladino. Marcador 4, carroça. Além de conseguir se esconder, pode subir mediante teste de acrobacia ou atletismo para ganhar vantagem em testes à distância disparando ali de cima. Marcador 5, caixas e barris. Podem ser usados como espaços de escalada, onde você pode acessar os telhados adjacentes a partir deles. Marcador 6, abóbora horripilante. Meu preferido, você pode pegar e cravar essa abóbora na cabeça de algum doente, deixando ele cego. Marcador 7, árvore enfeitada. Com um ataque à distância relativamente fácil, você pode derrubar um galho e causar 2 de 4 de dano em uma criatura no espaço, além de poder deixá-la caída. Estas são as interações com o mapa, usem ou não. A escolha é de vocês. Agora falaremos do posicionamento inicial de vocês. E, gente, aqui está a cereja do bolo dos nossos combates que deixa toda a campanha ainda mais rejogável. Nosso posicionamento, dentro de certos limites, é decidido aleatoriamente. Então, aqui na tela, vocês podem ver quadrados marcados em verde
e vermelho. Vocês vão jogar agora um D20 para determinar o posicionamento do Barba Pai, o nosso chefão do combate. Joguem um D20 e coloquem ele no número correspondente das casas em vermelho. Por exemplo, se ele tirou 17, ele inicia o combate na casa 17, vermelha. Joguem então o D20 e decidam o posicionamento dele. Agora vocês vão fazer a mesma coisa, só que para os duendes, os lacaios, os minions, inimigos. Joguem um D20 para cada duende. Se por um acaso algum inimigo acabar ficando em um mesmo espaço, coloque ele no espaço de número imediatamente inferior. Se, por exemplo, um duende cair no 17 que está o Barba Pai, coloque esse duende no 16. Considerem o número anterior do 1 o valor de 20, tá? Então, determinem o posicionamento dos duendes. E agora, finalmente, determinaremos o posicionamento de vocês. Para cada personagem, joguem um D20 e coloquem eles nas casas em verde. Se tiver empate, os dois empatados podem decidir quem vai para a casa de valor inferior. Então façamos outra pausa para vocês determinarem o posicionamento de vocês. Então olhem agora para o tabuleiro de vocês. Este será o campo de batalha. E aí? Será que alguém por aí já ficou em uma posição ruim logo de cara? Talvez algum mago ou personagem de linha de trás ficou na frente de um ou mais inimigos? Ou o tanque do time está bem afastado de todo mundo? Eu quero que vocês tenham a leitura desse mapa da seguinte forma. Vocês foram surpreendidos. Vocês estavam andando pelo início dessa vila, provavelmente procurando alguma taverna ou o líder local para conversarem sobre a missão, e de repente surgiram esses duendes malucos. Então vocês foram pegos de surpresa. Talvez o mago que estivesse na frente do grupo estava realmente mais à frente procurando por uma taverna. E o tanque que ficou ali para trás estava olhando para alguma janela que tinha alguma luz vindo de dentro. Vocês podem criar o conceito desse posicionamento inicial, a historinha justificando o porquê desse posicionamento. Se quiserem, podem até interagir imaginando como os personagens estariam interagindo ao verem que chegaram, ao verem o calor confortável das casas, a interação conforme avançam os primeiros passos dentro de Ogmar. Se quiserem fazer uma pausa para isso, façam a pausa. Se não, vamos em frente. Agora vamos começar o combate. O de maior iniciativa começa jogando seu turno, depois o próximo e assim por diante. Qualquer dúvida sobre o sistema de D&D, joguem no Google que com toda certeza alguém já teve a mesma dúvida que você. Qualquer outra dúvida que ficou, ou talvez algum assunto pendente, o meu contramestre pode intervir e auxiliar. Talvez alguém tenha magia constrição, por exemplo. Esse sim é um terreno natural, tem terra aí embaixo dessa neve, então a constrição pode ser usada. Sabe essas dúvidas que eu posso ter deixado escapar? Eu deixo para o bom senso de todos vocês decidirem o que é válido e o que não é. Então iniciem o combate, lembrem-se do nosso sisteminha de sorte que substituímos pela inspiração de D&D e voltem aqui no vídeo após concluída a primeira rodada de combate. E aí, pessoal, já tem alguém ferido por aí? Já teve personagem que às vezes foi focado e já tá no chão? Já derrotaram talvez o Barba Pai e só resta alguns duendes? Seja como for, eu solicitei essa pausa aqui para inspirar vocês. Sim, inspirar. Eu quero que vocês olhem para essa primeira rodada de combate e imaginem ela de forma lúdica. O Barba Pai atacando, vocês se movendo e realizando giros de espada, conjurando magias, auxiliando aliados, afastando inimigos. RPG é interpretação. E eu quero que vocês, a partir de agora, interpretem ainda mais as suas rodadas de combate. Não falem apenas, eu ataco com a minha espada. Falem, por exemplo, eu vejo que o meu amigo está em apuros. Alguém de quem eu compartilhei os últimos dias de viagem, de que sofreu junto comigo nesse inverno sepulcral. Eu vejo que ele está ali, cercado. E eu saio em seu auxílio brandindo a minha espada e rugindo como um louco. Eu tento um golpe lateral para tentar dificultar a esquiva do pestinha desse duende. Viu como fica mais lúdico e fantasioso quando você interpreta? Então voltem para o combate sabendo que vocês também têm a missão de interpretar o papel de seu personagem nessa luta. Interpretar suas ações, sua fala, seus pensamentos e de inspirar os demais jogadores para fazer isso também. Só voltem aqui pro vídeo quando uma dessas duas coisas acontecer. Quando vocês forem vitoriosos e derrotarem os inimigos, ou quando todos vocês perecerem.
E aí, venceram o desafio? Derrotaram todos os duendes e o Barba-Pai? Ou vocês foram derrotados? Ou pior, vocês fugiram? Se vocês escolheram a opção de fugir, que é uma das ações especiais que consta na ficha do Barba-Pai, bem, a campanha termina por aqui para vocês. Quem fugiu ou perdeu o personagem fugindo não pode continuar nesse vídeo e nessa campanha, exatamente como diz no acesso da fuga. Se vocês conseguiram vencer, ótimo, continuem com o vídeo. Mas para aqueles grupos que morreram, que perderam todos os personagens, e sim, isso é possível, eu peço que vocês peguem suas fichas secundárias. Lembra que no vídeo de preparação para essa campanha eu peço para vocês fazerem fichas secundárias? Pois bem, esse é o momento de usar para aqueles grupos que pereceram em combate. Aqui nas nossas campanhas, temos uma regra de perda de personagem especial. E isso é bom todos vocês ouvirem. Talvez o grupo que foi vitorioso perdeu um ou outro personagem, né? Então isso é bom todos vocês ouvirem, não só para os grupos que perderam todos os personagens. Todo personagem secundário que entra em jogo recebe a seguinte penalidade direto na ficha. Perde 1 ponto de vida máximo. Então, se o seu guerreiro tinha 12 pontos de vida totais, ele entra em jogo com apenas 11 pontos de vida máximos. E além de perder 1 ponto de vida máximo, você também deve reduzir em 1 ponto algum atributo. Sim, é custoso, né? Mas perder um personagem deve ser custoso. Vocês devem sentir na pele como é duro perder um personagem. E como aqueles que sobrevivem são recompensados por essa diferença de ponto de vida e atributo. Afinal, deve existir uma penalidade para quem vai jogar com personagem secundário, né? Senão seria muito fácil simplesmente criar um monte de ficha e ir substituindo conforme morrem. Então, para os grupos que pereceram em combate, ou para os personagens que, mesmo o grupo vencendo, morreram, façam esses ajustes e voltem para o combate. Vocês agora fazem parte de um grupo de aventureiros que estavam na taverna ao lado e saem para enfrentar os duendes. Este aqui é um espaço que vocês podem se posicionar, a critério de vocês, e vocês devem jogar iniciativa e colocar essas novas iniciativas em combate. Deixem as iniciativas dos inimigos como estão mesmo, inclusive os ferimentos deles. O combate vai continuar rodando para os grupos que pereceram, todos os personagens. O que acontece agora é que os aventureiros que recém chegaram nessa vila morreram nesta linha de história, e esses novos aventureiros que estavam ali na taverna, as fichas secundárias, assumem a campanha. E uma dica aqui, interpretem a troca desses personagens. Falem o que esses novos personagens estavam fazendo ali na vila. Como estavam na taverna na hora em que os duendes invadiram. Poxa, eu deixo vocês até narrarem como lutaram com um ou outro duende caótico dentro da taverna mesmo. Criem a cena vocês mesmos, sejam lúdicos aqui. Talvez o bárbaro segurou um pelo pescoço e jogou pela janela. Talvez um clérigo deu uma cadeirada em outro. Ou a paladina deu um chute em um que estava sob uma bancada e fez ele voar para a parede. Me contem. E se quiserem, contem aqui nos comentários como foi essa entrada e como vocês perderam os primeiros personagens. E se eventualmente vocês morrerem de novo, repitam o processo. Mas as penalidades são dobradas. Menos 2 pontos de vida máximos e menos 1 em 2 atributos diferentes ou menos 2 em um atributo. Para os que venceram, continuem comigo aqui no vídeo. Vamos lá. Então vocês venceram o combate. Eu devo parabenizá-los, porque essa pode não ser uma tarefa tão fácil assim, principalmente se os duendes tiraram boas iniciativas e agiram primeiro, mas de uma forma ou de outra, vocês venceram. Aqui na tela se encontra o loot de vocês, o que vocês conseguem saquear dos corpos dos pequeninos, e eu vou passar por cada item rapidamente aqui. Barba-Pai, vocês encontram uma adaga simples, 2 de 6 peças de ouro, então joguem 2 de 6 para definir quantas peças são. Um rubi guardado na bota dele com o preço de 25 peças de ouro e 3 pergaminhos de partituras com notas musicais. Vocês tendo um bardo no grupo ou não, o musicista, vocês só conseguem chegar à conclusão de que é parte de alguma música. Talvez que faça parte do folclore desses duendes, mas de toda forma não parece ser mágico. Agora o loot dos duendes. Uma adaga para cada duende que enfrentaram. Lembra que o número de duendes varia conforme a quantidade de personagens, né? 2 gemas verdes que valem 5 PO cada, 5 peças de ouro, e 1 de 6 peças de prata para cada duende no combate. E claro, como loot final, vocês podem ficar com os gorros deles. Um gorro vermelho
e o resto verde. Se tiver algum personagem baixinho aí, como um gnomo, um halfling, eu deixo até usar a roupa deles também se quiserem. Então façam uma pausa para notar tudo isso, ver o que fica com quem, e quando continuarmos após essa pausa, nós vamos direto para uma narrativa mais lúdica. A lua cheia lança uma luz prateada sobre o vilarejo, iluminando o cenário após a batalha contra os duendes travessos. O frio cortante preenche o ar enquanto a adrenalina do combate vai diminuindo e vocês começam a sentir as dores dos machucados do combate. Os duendes foram derrotados, seus corpos diminutos jazem espalhados pelo chão, mas estes não são os únicos duendes que atacaram o vilarejo. O som de mais casas sendo arrombadas, vidros se quebrando e risadinhas ainda preenchem o ambiente. Mas enquanto vocês, aventureiros, pensam em uma provável estratégia ou para lidar com isso, ou para fugir dali, vocês notam que, na verdade, os pequenos travessos estão de partida. Os duendes que podem ser vistos mais próximos de vocês, algumas casas de distância, lançam olhares na direção de vocês com um misto de ódio e medo. Afinal, vocês estão sob os corpos de alguns dos camaradas deles. E, correndo como podem, eles partem tão rapidamente quanto surgiram. A tranquilidade retorna ao ambiente, e de repente, o som de passos pode ser ouvido atrás de vocês. Um dos locais se aproxima de vocês de forma cautelosa. É um homem de estatura mediana e vestes de inverno simples. Ele parece preocupado, e seus olhos, embora cansados, mostram um certo alívio ao ver os duendes derrotados no chão, mas também uma certa preocupação vendo os que partiram. Ele respira fundo, se aproxima e diz fazendo uma reverência. Agradecido pela ajuda, vejo que trataram do problema de forma eficiente. Meu nome é Eldrick, moro aqui. E Eldrick começa a trocar informações com vocês. Vocês descobrem que ele é considerado um líder local e que fora ele quem enviara o pedido de ajuda para todo e qualquer aventureiro da região. As cortinas começam a se abrir e a trama ruma para o seu ato principal. Vocês estão dispostos a continuar com a missão de salvar este vilarejo? Pessoal, a praga dos duendes precisa ser lidada. Outras pessoas começam a sair das casas conforme vocês conversam. E reunindo as informações sobre os duendes, sobre seus ataques e sobre a missão na qual vieram cumprir aqui, vocês chegam a algumas conclusões. Os duendes não atacaram fisicamente mais ninguém, exceto pelos aventureiros que mostraram resistência. Vocês. Eles roubaram os bens mais valiosos das casas, coisas brilhantes, moedas, joias e brinquedos de crianças que ainda não haviam sido roubadas das outras vezes. E esse ataque foi muito maior e mais bem feito do que qualquer outro furto ou susto que esses duendes já fizeram em todas as outras vezes nas últimas semanas. O problema está crescendo gradualmente. E independente se vocês estão com os personagens primários que vieram de longe e passaram pelo perrengue na estrada, ou com os personagens secundários que vieram da taverna, vocês notam que existe um problema que precisa ser resolvido. E eu pergunto aqui agora para vocês: vocês querem continuar com a missão? Vendo o perigo de frente, seus personagens sentem que podem resolver este problema? Se a resposta for não e vocês realmente quiserem sair desse vilarejo para nunca mais voltar, considerem essa campanha encerrada. Parem o vídeo e narrem um final lúdico para vocês mesmos, entre vocês. Agora, se vocês quiserem continuar e lidar com essa situação, vamos continuar com o jogo. Eldrick e o povo local prometem pagar 20 peças de ouro e dar algumas joias que juntas poderiam somar 50 ou 60 peças de ouro para vocês, para que vocês lidem com essa situação. O perigo parece ter passado e, pelo menos por esta noite, os problemas parecem ter sido congelados. Eldrick oferece estadia e refeições pagas por hoje e amanhã cedo. O local de repouso de vocês é a taverna ao lado, Cigarra Empanada. Ali vocês encontram um jantar simples, mas bem feito. Pão e queijo à vontade, alguns pedaços de carne de javali e ovos de galinhas. E algumas poucas frutas que crescem nessa região gelada. Como bebida,
Vinho e hidromel é servido em quantidade generosa, porque afinal, comida e bebida é algo que os duendes parecem não ter prioridade em roubar. Logo, mesmo no inverno, Ogmar tem alguma sobra para despender. Então vocês podem comer, beber e descansar por essa noite. Aqui eu deixo em aberto para vocês a possibilidade de roleplay, de interpretação. Vocês podem interagir enquanto estão ali bebendo, comendo, conversar talvez sobre o combate, ou sobre a missão, ou quem sabe sobre o passado de vocês, estreitar os laços entre personagens, ou tirar alguma queda de braço? Quem nunca, né? Então o que quiserem conversar e interagir, fiquem à vontade. Se o seu personagem é do tipo quietão, não precisa interpretar ele falando muito, tá? Mas interprete o que ele pensa, o que ele faz, o que ele acha da situação de Ogmar, e interagindo, sabendo que logo na manhã seguinte vocês irão sair em busca dos rastros dos duendes e provavelmente enfrentar um problema grande. Deixo aqui na mão de vocês a interpretação de possíveis NPCs. Sim, vocês podem interagir com NPCs aqui, com os aldeões que estão por aí. Eu peço aqui para o contramestre interpretar esses outros personagens, mas se quiserem mesclar e trocar NPCs com vocês, também podem. Se metade do grupo quer falar com o taverneiro, por exemplo, incluindo esse contramestre, talvez outro personagem interprete então o taverneiro. Eu insisto que vocês gastem aqui pelo menos uns 10 ou 15 minutos de interpretação, porque é disso que o RPG é feito. Vocês vão me ouvir falar muito disso ainda. E tem como discordar disso? Então interpretem como seus personagens passam por essa noite e logo voltamos para a campanha. Na manhã seguinte, vocês despertam para um desjejum simples e revigorante. É servido pão fresco, queijo firme e salgado, carne de frango assada e ovos quentes. Uma refeição que aquece o corpo para enfrentar o dia de frio que aguarda. Com as direções fornecidas na noite anterior pelos moradores, que entre murmúrios e olhares receosos compartilharam os rumores sobre a localização dos duendes, vocês se preparam para partir. Dizem que a trilha dos pequenos ladrões segue para o noroeste. Caçadores e coletores já os viram por lá e sempre que ocorre um ataque, as pegadas congeladas levam naquela direção, até onde os aldeões ousaram seguir. Mas vocês, jogadores, devem estar se coçando para explorar essa vila, né? O que Ogmar poderia ter para vocês? Que histórias e interações os aguardam? Eu trouxe aqui para essa etapa da nossa campanha alguns pontos notáveis, onde vocês podem conseguir alguns equipamentos de batalha. Vamos falar deles rapidamente. A alquimista Mirka, uma meio-elfa de olhar atento, tem 2 poções de cura menor, 2 poções de bafo flamejante e uma poção de cuspe gélido. A poção de cura menor custa 20 peças de ouro para vocês, um preço já bem camarada por conta de vocês estarem ali para resolver o problema da vila. Na verdade, todos esses preços que eu vou dispor aqui para vocês estão bem abaixo da tabela de valores, porque realmente o povo local quer que vocês resolvam o problema e logo, e vão dar descontos gordos para vocês. Então nem precisam fazer testes e tentar negociar ou enganar o pessoal por aqui. Eles estão ajudando de bom grado. Temos também a casa de equipamentos do mestre Akoron, um draconato azul que vende os mais diversos equipamentos. E aqui, pessoal, vocês conseguem comprar qualquer equipamento de aventura que seja mundano do livro do jogador, tá? É aquela tabela que vocês podem comprar mochila, frascos, corda, tinta e todas essas coisas mundanas e simples. Vocês também conseguem comprar armas simples e marciais e armaduras leves, tudo pelo preço do livro. Cada personagem tem acesso então a esses itens. Fiquem à vontade para talvez trocar de arma, armadura, ou comprar armas extras dependendo de seu estilo de combate. E por último, mas não menos importante, temos a casa de quinquilharias de Brigitte, a senhorinha que é tão velha, mas tão velha, que pode ser confundida com um morto-vivo. Ela compra qualquer coisa que vocês queiram vender, e por um preço de 90% do preço original. Então se vocês têm, sei lá, uma corda, e que no livro custa 1 peça de ouro, ela compra por 0,9 peças de ouro. Ou seja, 9 peças de prata. Ela também vende um item que eu vou chamar aqui de item mágico menor. É um tônico de cabelo que custa 8 peças de ouro que muda a cor do seu cabelo. Esse é um item totalmente cosmético e que não afeta a aventura em si, apenas o visual de seu personagem. Pode mudar tom de cabelo, barba ou pelos, né, dependendo de como o seu personagem é
fisicamente. E, gente, todos esses itens se encontram no nosso guia de campanha. Procurem pela descrição deles lá caso queiram adquirir alguma coisa. E o mais importante, se vocês querem visitar esses locais e comprar alguma coisa, interpretem a cena. Eu vou pedir pro meu contramestre fazer o papel desses NPCs aí da tela, da Mirka, do Akron e da Brigitte. Ou cada jogador aí pode interpretar um desses. E façam um teatro da cena. Afinal, RPG é interpretação de papéis, um teatro de fato. E como um mestre que está do outro lado da tela aqui, eu não posso fazer esse papel com maestria e calcular todas as suas interações, então interpretem vocês, por favor. Os NPCs aqui não vão revelar mais informações sobre a missão de derrotar os duendes, além do que vocês já sabem. Mas acredito que vocês conseguem gerar uma boa interação entre vocês mesmos com essas interpretações. Talvez Mirka diga que tem uma neta aventureira e que trabalha em uma região na qual um dos personagens de vocês veio, e talvez o seu personagem até conheça essa neta. Olha que interação legal que isso dá. Ou de que Akron conta sua história de quando ele era um marujo dos mares congelados, que servia em uma embarcação que abria caminho no gelo em busca de novas rotas. Ou de que talvez seja muito pelo contrário, ele veio de regiões desérticas e já teve calor o suficiente para uma vida toda. E Brigitte, a critério de quem vai interpretar ela aí, poderia ser, sei lá, uma senhorinha que tem uma história inusitada para cada item estranho na loja dela. Talvez vocês até inventem a história de um leque de penas de galinhas azuis, ou uma história mirabolante sobre um pedaço de corda velho que ela guarda ali. A imaginação é o limite. Então eu deixo nas mãos do contramestre e nas mãos de vocês para interagirem aqui um pouco antes de continuarmos nossa aventura, tendo em mente que essa interação não vai de fato mudar os nossos próximos desafios, mas que talvez traga mais humanismo para o nosso jogo. E além disso, interpretar é divertido. Mas claro, aqueles que não quiserem interagir e querem partir logo para resolver o problema, sem comprar poção, sem comprar equipamento, também estão liberados para apenas ignorar essa pausa de agora e seguir em frente. Vocês então deixam o vilarejo para trás, atravessando o limite entre as últimas construções e a vastidão branca e infinita da floresta. A tempestade parece mais branda no dia de hoje, ainda que o vento sibilante arranhe o rosto e a ponta dos dedos perca o tato sobre o frio insistente. O avanço é lento, e conforme caminham pela neve densa, o tempo torna-se uma ideia distante, perdida na ausência do sol que os guia. A sensação de horas passando está mais presente nas pernas pesadas e na rigidez das articulações do que em qualquer relógio ou sombra. Vocês pensam, se os joelhos já estão cedendo, então algumas horas devem ter passado. Mas falando em ceder, eu quero que todos os personagens com treinamento na perícia sobrevivência façam um teste de sobrevivência. Bem-vindos ao terceiro desafio. Então, apenas os personagens que são treinados podem fazer esse teste de sobrevivência. Se por um acaso do destino nenhum de vocês possui essa perícia treinada, eu quero que apenas o personagem com maior bônus entre vocês faça o teste. Eu não vou falar aqui a classe de dificuldade porque vocês podem ter a opção ou não de usar pontos de sorte nesse teste. Então, façam o teste. Se ao menos um membro do grupo tirou um valor igual ou superior a 12, parabéns, vocês escaparam de nosso terceiro perigo da campanha. Este desafio é, na verdade, uma armadilha cuidadosamente escondida sob a neve. Para os grupos que tiveram sucesso, algo chama atenção. O chão à frente parece um tanto suspeito, com pequenas raízes e tocos espreitando acima da neve e uma ligeira depressão que sugere instabilidade. Guiados pela experiência em terrenos selvagens e pela intuição afiada, vocês reconhecem os sinais de perigo iminente e desviam com cautela, evitando o que poderia ter sido uma surpresa desagradável. Para aqueles que não tiveram a mesma sorte, para os grupos que falharam no teste, primeiramente, meus pêsames. E, segundamente, quero que vocês façam, todos vocês, um teste de salvaguarda de destreza com a classe de dificuldade 11. Assim que o último de vocês pisa na área, o solo traiçoeiro cede, transformando o caminho em uma armadilha natural. Os que falharem no teste recebem 1d4 de dano de conclusão. Então, para ver quem conseguiu reagir a tempo ou não, façam uma pausa, rolem a salvaguarda de destreza e os que falharem joguem 1d4 e anotem esse dano.
Independentemente de terem caído ou não nessa cilada natural, a viagem deve continuar. Então esse é um bom momento para usar qualquer magia ou efeito de cura que tenham à disposição, pois confesso, estamos rumando ao desafio final de hoje. Depois de horas de caminhada desde o vilarejo, vocês vislumbram a entrada de uma caverna sombria e úmida. Ao lado dela, um totem tosco, esculpido em madeira, atrai o olhar. É um tronco retorcido e grosseiramente esculpido, com gravuras que representam rostos de duendes. Não resta dúvida, este deve ser o esconderijo dos pequenos ladrõezinhos. E aqui, um aviso importante. Alguns de vocês podem querer investigar os arredores dessa entrada, ou até mesmo investigar melhor o totem, pôr a mão nele, tentar tirá-lo do lugar. Inclusive, encorajo vocês a, se quiserem pausar o vídeo e interagirem, podem fazê-lo. Mas essas inspeções e cautelas extras só confirmam ainda mais suas suspeitas. Sinais claros de que duendes têm frequentado o local. Seja como moradia temporária ou posto avançado, este é, sem dúvida, o ponto de encontro das criaturinhas travessas que têm atormentado o vilarejo. E cautelosos, eventualmente, vocês se preparam para entrar na caverna, conscientes de que o perigo à frente é mais real do que gostariam de admitir. Eu acho que eu devo falar aqui novamente. Se vocês quiserem simplesmente fugir e abandonar a missão, podem ir embora desse lugar e encerrar com a campanha. Não continuem com o vídeo se quiserem partir daqui. Mas, se quiserem resolver o problema, continuar com a missão, vocês, inevitavelmente, entram na caverna. À medida que adentram a escuridão, uma aura opressiva os envolve. O ar parece pesado, carregado com algo antigo e sombrio, uma sensação de medo e pavor do desconhecido. Um clérigo poderia sugerir que o local é profano, o culto para uma divindade proibida. Um druida concordaria falando que não é natural. Algo ali dentro não deveria existir. Vai contra as leis da natureza. E um arcanista, estudioso das artes místicas, poderia quase ver as energias distorcidas dançando pelo ar, como vestígios de magia perversa e uma ruptura na realidade. Até mesmo os menos estudados e versados sentem, em algum canto de suas mentes, que estão diante de algo além do físico, algo verdadeiramente sobrenatural. O corredor estreito e sinuoso se abre em uma vasta câmara natural. Um grande buraco no teto permite que a luz opaca do exterior e a neve entrem, formando uma camada fina e fria no chão rochoso. Duas protuberâncias rochosas são vistas saindo do chão nos lados do salão natural, e ao redor, arcos naturais de pedra sugerem passagens que levam a outras partes da caverna. No fundo, do outro lado, um objeto que parece destoar do cenário jaz imóvel, um piano. Mas é no centro que seus olhos se fixam, uma visão que os deixa momentaneamente perplexos. Ali, resplandecente em meio ao jogo de luz e sombras criado pelo buraco no teto, está uma árvore imponente, um pinheiro coberto de enfeites e cercado por uma pilha de presentes, joias e objetos roubados. É o espólio dos aldeões, acumulado ao redor da árvore como uma oferenda bizarra. Estes são os tesouros que os duendes furtaram, tudo ali, diante de vocês. Mas onde estão eles? Onde estão os pequenos travessos? Com cautela, vocês começam a explorar o ambiente. Alguns de vocês poderiam investigar as outras entradas em busca de duendes. Outros verificariam os presentes ou a árvore no centro. Alguém poderia ficar de vigia nesta mesma entrada pelo qual vieram, mas é irrelevante agora. Pois de repente, tudo ao redor se transforma. O chão vibra sob seus pés e a pilha de presentes ao redor da árvore treme, rolando e espalhando-se pela câmara. Uma rajada de vento frio atravessa a fenda no teto, fazendo a neve dançar no ar enquanto o pinheiro na frente de vocês começa a se mexer e rugir. E o quarto e último desafio de hoje, o chefão final e aquele para quem os duendes estavam ofertando presentes, é o pinheiro natalino. Pessoal, o combate vai seguir os mesmos parâmetros do combate que já tivemos hoje. Nós temos um único inimigo em cena, o pinheiro natalino. E eu vou pedir para vocês rolarem a iniciativa do pinheiro natalino, 1 de 20 mais 1, agora.
Jogada a iniciativa dele, agora peço que vocês joguem a iniciativa de vocês. Cada personagem deve jogar sua iniciativa, um D20 mais modificador de destreza. Anotem essas iniciativas em uma lista do maior valor para o menor, para quando o combate iniciar, vocês começarem a jogar do topo da lista para baixo. E detalhe, percebam que o pinheiro natalino age na iniciativa 15 e no final da rodada. Então anotem na ficha de iniciativas isso também. Ele praticamente joga 3 vezes na rodada. E quando chegar nessas iniciativas pré-determinadas, é só ler as ações na ficha dele e o que ele faz. Super simples. Agora sobre o mapa. Novamente, vocês não precisam ler e usar os detalhes do mapa no guia de campanha. Vocês podem jogar simplesmente considerando que os espaços livres você pode passar e os espaços ocupados não. Mas, novamente, existem aqui interações e eu vou passar por cada uma delas rapidamente. Marcador 1, presentes roubados. Área considerada terreno difícil, pode pegar fogo e causar dano de fogo quem passar por ela. Marcador 2, piano velho. Alguém treinado em algum instrumento musical pode dar inspiração básica para todos os aliados em 18 metros. Marcador 3, âncora velha. Não sabemos por que está aqui, mas pode ser usado como uma arma massiva que causa um bom dano e pode empurrar quem atingir. Marcador 4, runa azul. Quem estiver nesses espaços pode interagir com a runa e causar uma espécie de dano de essência no boss. Marcador 5, runa vermelha. Quem interagir com essas runas pode fazer duas coisas: converter seu dano nessa rodada por dano de tipo fogo ou encantar uma arma para ela ser considerada mágica momentaneamente. Marcador 6, carroça velha. A roda dessa carroça pode ser usada como um escudo grande e funciona como um escudo normal, exceto que pode usar reação para ganhar vantagem em teste de força ou destreza. Marcador 7, escada grotesca. Esses espaços podem ser usados para acessar o topo dessas rochas sem precisar escalar. E marcador 8, platô de rochas, pode ser acessado sem precisar das escadas, mas exige teste de atletismo. Quem estiver sobre esse platô possui vantagem em teste de ataque à distância contra quem estiver no chão. Estas são as interações com o mapa, usem ou não a escolha de vocês. Agora falaremos de posicionamento inicial de vocês. Aqui na tela vocês podem ver os quadrados verdes que vocês devem usar para o posicionamento de vocês, assim como no combate anterior que a gente já teve aqui, e o pinheiro natalino, com toda certeza, vai sair da posição em que ele já estava parado, no centro da sala, exatamente nessa posição que eu estou mostrando aqui na tela. Então, para cada personagem, joguem um D20 e coloquem eles nas casas em verde. Se tiver empate, os dois empatados podem decidir quem vai para a casa de valor inferior. Então, façamos outra pausa para vocês determinarem o posicionamento de vocês. Então olhem agora para o tabuleiro de vocês. Este será o campo de batalha. Eu quero que vocês tenham a leitura desse mapa da seguinte forma. Vocês foram surpreendidos. Vocês estavam andando ali, talvez começando a explorar o local com toda a cautela do mundo, e de repente a árvore começou a se mover e atacar vocês. E novamente, vocês podem criar o conceito desse posicionamento inicial, justificando o porquê desse posicionamento. Se quiserem, podem até interagir, imaginando como os personagens estariam interagindo entrando nessa caverna e nesse salão natural, né? Se quiserem fazer uma pausa para isso, façam a pausa, senão vamos em frente. Agora vamos começar o combate. O de maior iniciativa começa jogando seu turno, depois o próximo e assim por diante. Qualquer dúvida sobre o sistema de D&D, vocês já sabem. Joguem no Google e com toda certeza alguém já teve a mesma dúvida que você. Qualquer outra dúvida que ficou, ou talvez algum assunto pendente, o meu contramestre pode intervir e auxiliar. Eu deixo pro bom senso de vocês decidirem o que é válido e o que não é. Então iniciem o combate, lembrem-se do nosso sisteminha de sorte que substituímos pela inspiração do D&D e lembre-se também de interpretar o combate. Falem durante o turno de vocês o que os personagens estão pensando, como eles agem, façam isso de forma lúdica, interpretativo, teatral, né? Voltem aqui no vídeo quando ou vencerem o desafio, ou todos vocês morrerem, ou se eventualmente vocês usarem a opção de fuga desse combate que está aí nos efeitos especiais da ficha do pinheiro. E aí, venceram o desafio? Derrotaram o pinheiro natalino cujos duendes estavam acumulando e oferecendo presentes? Ou vocês foram derrotados?
Ou pior, vocês fugiram? Se vocês escolheram a opção de fugir, que é uma das ações especiais que consta aí na ficha do Pinheiro Natalino, bem, a campanha termina por aqui para vocês. Quem fugiu ou perdeu o seu personagem fugindo não pode continuar nesse vídeo e nessa campanha, exatamente como diz no acesso de fuga. Não pode ver o final. E aqui existem 2 finais. Não temos aqui espaço para substituição de aventureiros mortos. Se todos morreram, continuem normalmente com o vídeo e vejam o final da campanha de derrota que mostro a seguir. E se vocês venceram, podem pular para o final de campanha de vitória ou continuar aqui mesmo e ver também o final de vitória que eu coloco aqui na sequência. Vamos lá então para o final de campanha derrota. O silêncio toma conta da caverna, pesado como a neve que cobre as terras de Ogmar. O grande pinheiro, a manifestação do horror que enfrentaram, se ergue triunfante. Seus galhos torcidos e enfeites agora pingando com o brilho sinistro do sangue dos que ousaram desafiá-lo. Os últimos sussurros de resistência se apagam, devorados pela escuridão crescente. E a câmara ecoa apenas com o ranger frio de madeira viva e a respiração irregular de uma floresta que parece observar, esperando. Lá fora, o vento continua a uivar, mas agora soa como uma risada cruel, uma celebração macabra. Ogmar permanece nas garras do inverno, seus moradores condenados à ignorância do verdadeiro terror que os cerca. E, no centro do vilarejo, a neve cai com serenidade mórbida, cobrindo os rastros de esperança como uma mortalha. O espírito do Natal, transformado em uma paródia sombria, persiste, não como símbolo de união, mas como uma lembrança de que nem todas as histórias têm finais felizes. E quem ousará desafiar o frio novamente? Para os grupos derrotados, não assistam à próxima parte onde eu falo o final da campanha de vitória. Pulem, para a parte de conquistas da campanha que está visível aí no cursor do vídeo do YouTube, beleza? Vamos lá então para o final de campanha Vitória. O grande pinheiro treme, seus galhos retorcidos estalando em protesto enquanto o golpe final o atravessa. Com um urro que é ao mesmo tempo madeira quebrando e vozes distantes de eras esquecidas, a árvore desmorona, espalhando uma onda de energia que parece arrancar o próprio calor do ar. A caverna cai em silêncio, exceto pelo som abafado dos presentes rolando entre os destroços e a neve que continua a cair suavemente pela fissura acima. Vocês permanecem de pé, vitoriosos, mas não ilesos. O ar parece mais leve, mas há algo nele que ainda não está certo. Uma sombra que não se dissipa completamente. Ao redor, a câmara parece respirar com um alívio inquieto, como se a derrota do monstro fosse apenas uma pausa e não um fim. Enquanto recolhem os pertences roubados, uma sensação de desconforto persiste. Por que os duendes estavam ali? O que realmente despertou aquela entidade profana? E o mais importante, será que isso foi o fim ou apenas o começo? Entre os restos, um pequeno diário escondido sob o assento do velho piano chama sua atenção. Suas páginas manchadas narram uma história de desespero e sobrevivência. Os duendes, pequenos e frágeis diante das forças implacáveis dos ermos, buscaram refúgio no que eles acreditavam ser sua salvação. Uma entidade que eles apenas conheciam como Devorador de Presentes. O diário descreve um pacto sombrio. Em troca de proteção, os duendes deveriam oferecer tributos constantes, alimentando a fome insaciável da criatura. No início, eles acreditaram ter encontrado um protetor, mas logo descobriram a verdade. O devorador não era um salvador, mas um carcereiro, sua fome crescendo além do controle. Quando 2 dos seus foram consumidos em um momento de insatisfação da entidade, o medo transformou-se em revolta silenciosa. As últimas páginas do diário revelam algo ainda mais inquietante, um plano desesperado de fuga. Os duendes há muito escravizados pela árvore planejavam abandonar seu refúgio e desaparecer, preferindo encarar os perigos do mundo selvagem a continuar sob o jugo daquele terror antigo. Mas o destino desse plano permanece incerto. Foram eles bem-sucedidos ou ouviram de longe o rugido final do devorador e compreenderam, naquele instante, que haviam sido libertados às custas de vocês?
De volta ao vilarejo, a recepção é contida. Apesar do agradecimento dos aldeões, há uma inquietação nos olhares furtivos e no silêncio que cai entre as palavras. Nem mesmo as celebrações conseguem dissipar o peso do que aconteceu. O vento, sussurrando entre as árvores, carrega um toque gélido que nenhum fogo pode aquecer. O contrato foi cumprido, mas vocês não partem com alívio, apenas com a certeza de que, nas sombras dos ermos e nas profundezas de cavernas esquecidas, há horrores que nunca deveriam ser despertados. Vocês venceram, mas a pergunta permanece. E se o verdadeiro perigo não era o que foi derrotado, mas o que foi deixado para trás? Pessoal, este é o final de Vitória. Eu deixo aqui uma última pausa para vocês, para que criem o final de vocês. Vocês devolveram todos os objetos saqueados ou teve alguém aí que esqueceu sem querer em seus bolsos alguma joia? Ou vocês devolveram tudo? Como foi a celebração dessa conclusão de contrato? Vocês ficaram ali na taverna comendo e bebendo por algum tempo? Trocaram figurinhas ali com os moradores locais ou algo assim? Ou logo saíram? Talvez tenham permanecido para terem a certeza de que os duendes não voltariam a atacar. Eu instigo vocês a criar esse final, essa conclusão de vocês mesmos. Eu também instigo vocês a deixarem nos comentários esse final, para deixarem nos comentários quais foram as interações que fizeram durante toda essa campanha e para falar das situações bizarras e inusitadas que passaram por aqui. Assim como em um jogo, em alguma plataforma, eu deixo aqui algumas conquistas para a gente ver se vocês conseguiram platinar essa campanha realmente. Como primeira conquista, o frio tá de acabar. Receber 4 de dano no desafio 1. Aquele primeiro desafio contra o frio, lembra? Essa conquista é para quem recebeu o maior dano possível nela. Halloween tardio. Deixe um duende cego com a abóbora do desafio 2. O primeiro de muitos. Ser o primeiro a morrer na campanha. Isso pode ter acontecido no desafio 2 ou no desafio 4, nos combates, né? Mas independente de onde foi. Quem perdeu aí o personagem primeiro, recebe essa conquista. Digno de novela. Ter interpretado em todas as pausas solicitadas para a interpretação. Seja interpretando NPCs, interações entre personagens, contando a história do seu personagem. Se você parou todas as vezes que eu pedi a pausa de interpretação e interpretou de fato, você recebe essa conquista. E com muito mérito. Festa de fim de ano. Gastar pelo menos 10 minutos interpretando a noite na taverna. Lembra quando eu pedi, depois do combate com os duendes, para vocês gastarem alguns minutos interpretando como vocês passam a noite? Então, essa conquista é sobre isso. Sem Pinheiro esse ano. Derrotar Pinheiro Natalino. Para aqueles que venceram a campanha, né? Concluíram a missão. E por fim, como primeira campanha aqui do canal, eu preciso falar sobre a continuação de seu personagem em outras campanhas. Sim, você pode pegar esse mesmo personagem, esse que você acabou de jogar aqui e sobreviveu, e jogar em alguma outra campanha. Seja uma campanha de primeiro nível mesmo, que a gente tenha por aqui, ou seja uma campanha de segundo nível, se vocês quiserem upar a ficha para o nível 2, tá? E como funciona levar um personagem para outra campanha? É simples, vocês levam ele e todos os itens acumulados para outra campanha, outro vídeo, exatamente como ele terminou aqui. O que muda é que os itens iniciais daquela outra campanha não serão dados para esse tipo de grupo. Mas eu explico melhor nos próximos vídeos, tá? O que eu preciso falar aqui agora é a recompensa de quem venceu o desafio e sobreviveu. Quem quiser levar, por exemplo, esse escudo de roda de carroça aí desse último mapa, né? Ou a âncora velha, pode levar. Se eventualmente quiserem levar só para tentar vender, já podem pegar o valor desses itens em peças de ouro mesmo, o valor que está no guia de campanha. E claro, vocês recebem um total de 78 peças de ouro pela missão concluída. Mas para aqueles grupos que não têm muito escrúpulos, que vendo os presentes, vendo as joias ali nos pés do pinheiro, decidem por encher os bolsos como dá, eu coloco duas opções aqui na tela como opções finais. Saque, vocês pegam itens valiosos, joias e enfeites que totalizam 200 peças de ouro, então se distribuam os 200 PO entre vocês, não precisam se preocupar em trocar esses itens nem nada, podem converter a grana já, né, 200 peças de ouro, ou escolher não saquear. Vocês decidem se ater à honra e ao que é certo. E por isso o karma de vocês vem em forma positiva. Seus personagens, enquanto estiverem com eles vivos e rodando em outras campanhas, tá? Para esses personagens que passaram por essa campanha, vocês recebem a habilidade de poder rejogar
um teste uma vez por dia. Sim, é livre. E sim, isso é bem forte, tá? Então eu deixo nas mãos de vocês decidirem o que querem para seus personagens. E para os grupos divididos aí, temos a opção de fazer ambas as coisas. Quem quiser saquear, pegar apenas o que seria a sua parte desse tesouro, o que conseguiria carregar nos bolsos. Se estão jogando em 5, por exemplo, 200 PO dividido por 5 dá 40 peças de ouro para cada. Então, neste grupo de 5, neste exemplo, você ficaria com 40 peças de ouro. Enquanto quem não quiser saquear, fica com a recompensa de rejogar um teste por dia. Por hoje é só, pessoal. Espero de verdade que tenham gostado dessa ideia de jogar RPG neste formato. Aguardem pelos próximos vídeos, que tem muita ideia legal por aí. E até mais, aventureiros!